sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. É esse Deus que me aceita assim como sou. Ele conhece meus maiores defeitos e me ama a si mesmo e me quer pra Ele. Inimigo eu fui, teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Deus é bom o tempo todo. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante é o amor de Deus por nós. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Meu pastor, Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Aleluia, amém. Aleluia, o ousado amor de Deus que nos resgatou, que nos encontrou, que nos salvou. Boa noite, seja bem-vindo. Aqui é o Viva, o encontro, o nosso encontro semanal e online, não é? Por enquanto, mas que todas as semanas procura falar sobre uma experiência real com Deus. Que bom ter você com a gente. Nós seguimos aqui pelos próximos 60 minutos, adorando a Deus, orando, estudando a palavra do Senhor. Nós estamos em uma série especial e durante esta série em que nós estamos estudando a história de um rei caldeu, lá no livro de Daniel, nos 4 primeiros capítulos, estamos estudando que ele descobriu com o tempo que os céus dominam e tudo o que aconteceu na vida dele foi para conduzi-lo até essa experiência. No primeiro capítulo, na semana passada, nós estudamos a respeito de como Deus trouxe Nabucodonosor para os seus planos, mostrando que ele está no controle de todas as coisas. E hoje nós vamos estudar como Deus se revelou os seus planos a Nabucodonosor. Daqui a pouco. Mas antes, eu tenho alguns recadinhos para você. Você que está nos acompanhando agora, dá tempo, estamos começando o primeiro louvor, então manda um recado para os seus amigos que estão online agora, dizendo, olha, venha ser abençoado aqui também comigo, participe desse momento, dessa live aqui. Toda terça-feira nós temos um encontro de estudo da Bíblia. Esse é um encontro de adoração e de estudo da Bíblia também, mas na terça-feira é um bate-papo muito interessante sobre a palavra de Deus, e eu quero lhe convidar a participar. Você deixa o seu recado aí no Instagram mesmo. Se você conhece alguém de nossa comunidade, manda um recado para ele e diz, eu quero participar do Chá com Bíblia, do grupo de estudos. E daí então nós vamos lhe adicionar na lista de transmissão para que você possa receber o link e poder participar com a gente, tá bom? Hoje foi um dia muito especial, porque de manhã nós começamos nossas atividades aqui de portas abertas, seguindo todas as orientações, todos os protocolos de segurança, mas foi a oportunidade de reencontrar pelo menos algumas pessoas. Se você deseja participar conosco, todo sábado de manhã, participar aqui, todo sábado de manhã às 10 horas, mas você tem que fazer um contato antes, tá certo? Então veja, você que está nos acompanhando agora, deixa o seu contato aí no Instagram e diga assim, olha, eu quero participar no sábado de manhã. Aí nós vamos fazer contato com você também, porque segundo os decretos tem um limite de permanência aqui, de lotação aqui do nosso ambiente, tá bom? Deus te abençoe e seja bem-vindo, vamos adorar agora. Amém. Uma pergunta recorrente na história da humanidade é, de onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Né? A humanidade sempre se perguntou isso, e a ciência tenta responder essas perguntas, nem sempre de modo satisfatório, né? Sabe, a gente que acredita na Bíblia, a gente sabe a nossa origem, a gente tem certeza do motivo de estarmos aqui agora, e a gente sabe, a Bíblia não nos deixa cegos quanto ao futuro. Deus providenciou que os seus profetas já colocassem ali na Bíblia, inspirados pelo próprio Espírito Santo, os próximos acontecimentos, o que vai acontecer até o fim da história deste planeta. Sabe, hoje nem todo mundo confessa o nome de Jesus. A Bíblia diz que nós estamos aqui porque fomos criados por Deus, e Ele nos criou porque Ele nos amou. Nós somos manifestação do seu amor. A nossa existência é manifestação do amor de Deus. Olha que coisa incrível. Por mais estranha que pareça a sua história, eu não conheço a sua história, mas saiba e tenha certeza que você não está aqui por acaso. Você veio à existência no planejamento do Senhor Deus, do Eterno. Você nasceu lá na eternidade, no coração de Deus. Um dia, a Bíblia conta que esse planeta terá fim, e antes que isso aconteça, todo joelho, diz a palavra de Deus, há de se prostrar perante Ele, reconhecer que Ele foi quem deu origem à vida, que Ele nos salvou e que Ele é o Rei de justiça.
é o Rei dos Reis. Confesse hoje o nome de Jesus, não deixe para fazer isso lá no último dia, sabe? Viva hoje, todos os dias, confessando o nome de Jesus, que o seu joelho todo dia se prostre perante Ele. E naquele dia, quando Ele apontar nas nuvens dos céus e a história deste mundo estiver chegando ao fim, você vai estar sorrindo, devolvendo o sorriso que Ele estará trazendo para você, para lhe entregar. O sorriso dele será todo seu. Todo joelho vai se prostrar perante Ele. Cante com a gente. Teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Há séculos atrás, o salmista já conclamava ao povo de Deus: todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Todo ser que vive, Louve louve o nome do Senhor. toda criatura que respira. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Porque não há outro nome. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. O joelho vai se prostrar perante Ele. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E na minha condição de pó, E mesmo sendo pó, mas com tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu hei de confessar todos os dias que a terra há de passar, que céus e terra o céu também há de passar, mas o nome do Senhor permanece, dura para sempre. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome.
sara. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Amém. Glórias a Deus, glórias ao Eterno, o grande eu sou, o Deus de Israel, o nosso Deus. Quando a gente fala dos atributos de Deus, parece até que ele não é o nosso, né? Às vezes a gente, quando pensa nessa grandiosidade que é o nosso Deus, às vezes a gente se esquece por um segundo de que toda essa grandiosidade está bem pertinho da gente, está colado na gente. E como falou o pastor Jafé hoje de manhã, ele está sempre colado na gente. O que acontece de vez em quando é que passa uma névoa na nossa frente e aí a gente deixa de vê-lo. Mas se a gente falar assim, Senhor, aí ele já faz, ei, estou aqui. A névoa está passando, você não está conseguindo me enxergar, mas fica tranquilo. Eu estou aqui com você. Para esse momento de oração de hoje, eu escolhi um texto que está escrito no livro de Isaías. Quando você tiver a oportunidade e puder pesquisar um pouco sobre o livro de Isaías e quem foi Isaías, antes de ler o livro dele, faz isso. E aí quando você fizer isso, pesquisar quem foi Isaías, o que aconteceu com ele e a experiência dele com Deus, aí você vai e lê o livro dele, que está aqui nesse compêndio que é a nossa Bíblia, um compêndio de livros. E lá em Isaías, no último capítulo, no capítulo 66, versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, aquele que treme diante da minha palavra. Esses versos querem dizer muita coisa para mim e para você. E eu queria muito refletir sobre isso, porque, como eu falei no início, nós temos noção da dimensão, do poder, da grandiosidade do nosso Deus. Ele fala que os céus é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Todas as coisas partiram de mim. Tudo fui eu quem fiz. Quem sois vós para edificar algum lugar, para me conter ali dentro? Vocês querem saber onde eu vou repousar? Vocês querem saber para quem eu vou olhar? E aí ele termina o verso dizendo: eu olharei para o aflito e abatido de espírito, e para aquele que treme diante da minha palavra. Nós abrimos igrejas, nós abrimos casas, abrimos comunidades, mas Deus, ele não habita em templos feitos por mãos. O templo é só um lugar físico onde nós podemos nos encontrar para juntos comungarmos. Essa live, nesse momento, é apenas um instrumento que nós estamos usando para comungar com você. Mas, de fato, o local onde ele habita, para quem ele olha, para quem ele repousa o seu olhar, ele diz aqui, é para o aflito, para o abatido e para aquele que treme diante da minha palavra. Talvez eu e você sejamos aflitos e abatidos, mas talvez a gente ignore muitas vezes a palavra de Deus. É muito fácil catar e escolher versos bíblicos que satisfaçam as nossas necessidades. Mas a palavra do Senhor, ela não é uma palavra só que traz esperança e promessa, mas ela também é uma palavra de advertência. E quando Deus vem e adverte o seu povo, como povo de Deus, nós precisamos tremer diante dele e saber que todo o poder, toda a autoridade vem dele. Então, se você não é o aflito, se você não é o abatido, que você seja aquele que treme diante da palavra do Senhor. Que você não seja como o ímpio que a ignora, que relativiza as coisas e que sai procurando apenas aqueles versos que te agradam, mas que você seja fielmente aquele que olha para a palavra do Senhor e consegue se enxergar nela. E não aquele que diz, olha como isso se aplica a fulano. Esquece fulano. Olhe para você. Sonda, ó Deus, o meu coração.
Não é o coração da Elaine, não é o coração de Jardel, não é o coração de Jafé, do Cecel. A oração de Davi diz: sonda, Senhor, o meu coração. Prova os meus pensamentos. Veja se existe algum caminho mau em mim. E, Senhor, por favor, me tire desse caminho e me bota no caminho eterno. Vamos orar. Nosso querido Deus e nosso Pai, nós não temos dúvida de Tua grandeza, porque se tivéssemos nem estaríamos aqui. Até o ateu que diz não acreditar na Tua palavra, ele ainda assim acredita que existe uma força maior capaz de sustentar todas as coisas que compõem esse universo. Então, meu Deus, o perigo não está em crer ou não crer na Tua existência. O perigo está em tremer ou não diante da Tua palavra, em olhar para a Tua palavra e respeitá-la e obedecê-la, e entender que a Tua vontade é soberana. Meu Deus, nos dias que estamos vivendo aqui na terra, temos a audácia, temos a prepotência, temos a disposição de achar que determinados conselhos bíblicos não são aplicáveis a nós. E eu me incluo nisso, Senhor. O Senhor bem sabe. Eu não estaria falando daquilo que eu não vivo. E eu sei que igual a mim pode existir diversas pessoas espalhadas por esse mundo que nesse momento podem ouvir esta oração e podem perfeitamente dizer: meu Deus, sonde aqui, ó, e sondar é observar, é olhar e muitas das vezes ferir o coração para dali arrancar de fato o que verdadeiramente pensamos e sentimos ao seu respeito. Muitas das vezes temos o Senhor como nosso Deus, mas não como nosso Senhor. Aquele que comanda a nossa vida, aquele que nos diz qual o caminho, aquele que nos dá as ordens e como servos nós seguimos. Porque sabemos que as tuas ordens são ordens de amor, são ordens que nos levam para o caminho da eternidade. Por isso, Senhor, nessa oração eu quero te pedir, através de canção, que o Senhor se manifeste a nós, sondando o nosso coração, provando os nossos pensamentos e nos guiando para o caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém. Tudo que eu mais quero é ouvir tua voz. Tudo que eu mais quero é sentir tua mão me mostrando onde ir, tirando meu temor, me livrando do pecado e da dor. Ó Senhor, quero te ver. Tudo que eu mais quero
orar? Deus Todo-Poderoso, revela-se então a nós agora, Pai, já que nós oramos, suplicamos através desse louvor que nós queremos Te ver, nós queremos também Te ouvir. Então, Pai, através de Tua palavra, que é a Tua revelação, mostre-se a nós agora. Guie-nos, Senhor. E que o Espírito Santo não só nos faça compreender a Tua vontade, mas também nos dê todas as capacidades e a força necessária para cumpri-la em nossa vida. Em o nome de Jesus, amém. Há 2.500 anos, não havia nenhuma outra cidade como Babilônia. Era uma cidade grande, era uma cidade que tinha uma tecnologia de vanguarda também. Muitos povos na época dominavam muitas áreas do conhecimento, como os egípcios, por exemplo. No entanto, há 2.500 anos, quem dominava o cenário mundial, quem conquistava, quem tinha o exército que alcançou mais conquistas até o momento e que coordenava a maior parte do mundo, estou me referindo àquela região ali da Mesopotâmia e da Palestina também, porque eles dominaram aquela região, foram até as fronteiras do Egito. Babilônia era uma cidade tão bonita e tão atrativa que uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava lá, e você já deve ter ouvido falar nos Jardins Suspensos da Babilônia. Pois é, esses Jardins Suspensos da Babilônia, eles representavam toda a glória daquela cidade, toda a imponência daquele local, e eles foram construídos na época de um rei que ficou muito famoso na história, e ficou muito famoso na Bíblia também, por 2 grandes razões. O rei Nabucodonosor ficou conhecido por ter invadido a cidade de Jerusalém e ter dominado o reino chamado de Reino do Sul. E pela segunda razão, o rei Nabucodonosor é descrito no livro de Daniel de uma maneira muito interessante. A boa parte do livro de Daniel, que contém 12 capítulos, 4 capítulos falam sobre o rei Nabucodonosor. Se a Bíblia, se Deus deu uma atenção tão grande à vida de uma pessoa, eu acho que nós podemos olhar para a vida dessa pessoa e aprender lições que são importantes para a nossa vida hoje também. E esse é o objetivo, esta é a razão desta série, Os Céus Dominam. É estudar a história de uma pessoa e ver como Deus, através da transformação que empreendeu na vida daquela pessoa, pode estar usando, quem sabe, o mesmo caminho para transformar a sua vida ou a minha também. E as experiências que ele passou podem, de repente, ser as nossas experiências no dia a dia também. Então, olhando para 2.500 anos atrás, encontramos um rei caldeu que não conhecia absolutamente Deus, mas a primeira impressão que ele teve de Deus foi a impressão de um Deus fraco. Isso porque, pelo costume da época, se um povo dominava o outro povo, o povo dominador tinha o Deus que era mais forte porque controlou o Deus do povo dominado. Quem era o Senhor para Nabucodonosor? Era apenas o Deus de um povo vencido, logo não havia muita importância. É assim que nós encontramos Nabucodonosor, que eu vou chamar a partir de agora de o rei caldeu, para ficar mais fácil. É assim que nós encontramos o rei no capítulo 1. Mas quando Daniel descreve o rei no capítulo 1, ele não descreve o rei como sendo aquele que dominou apenas por sua força. Ele diz que Deus entregou Jerusalém nas mãos do rei. Isso significa que o rei conquistou a cidade, embora tivesse um grande exército, embora fosse um bom estrategista, embora tivesse a tecnologia da época necessária para isso, mas ele conquistou o que conquistou não por todas essas características, mas sim porque um Deus, que é o Deus que ele não conhecia, concedeu a ele a oportunidade de fazer parte do seu plano. Veja só. E aí, nessa história, nós descobrimos que Deus, ele está interessado em nos colocar e nos fazer parte do seu plano. E nós vamos continuar estudando a história de Nabucodonosor, do rei caldeu, por essa perspectiva.
E hoje nós vamos estudar 5 características do rei caldeu que estão presentes aqui no capítulo 2 de Daniel. Isso porque na semana passada nós estudamos o capítulo 1 e nós vimos como Deus trouxe o rei para fazer parte do seu plano. Nós vamos estudar o capítulo 2, na semana que vem o capítulo 3 e finalmente o capítulo 4, quando o rei compreende finalmente que os céus dominam. Estamos nessa trajetória. No capítulo 2 do livro de Daniel, um livro fantástico que eu recomendo que você leia em casa, que você estude esse livro, porque faz muito bem conhecer as coisas que estão ali escritas. No capítulo 2, nós encontramos 5 características muito interessantes do rei caldeu. Eu quero falar de algumas delas aqui. Começando no capítulo 2, no verso 1, no primeiro versículo, está escrito bem assim: No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Eu, com certeza, não conheço talvez algumas pessoas que estão aí conectadas, mas já vi muitas outras pessoas. Joyce, um grande abraço. Pastor Luiz Carlos está conosco aí também. Um grande abraço, pastor Luiz Carlos. E outras pessoas que estão aí conectadas. Você já teve um sonho desse? Um sonho em que você acordou assustado e etc. Eu não sei qual a sua relação assim com os sonhos, o que é que você pensa a respeito disso. Eu acho que os sonhos são apenas reproduções das coisas que você encontra no dia a dia, que você vivencia no dia a dia. Ora, tem uma pessoa aqui que você conhece bastante que disse que esta semana sonhou bastante e quase não dormia direito pensando no sábado de manhã, não é isso, Jardel? Então, o que estava na cabeça de Jardel estava na minha cabeça também. Jardel, eu também. Eu acordei um dia desses e eu pensei assim, olha, eu tive um sonho interessante essa noite. E no sonho que eu tive, eu estava num momento como esse aqui. É natural, porque isso estava em nossa cabeça. Só que na época e na cultura babilônica, o sonho tinha uma relação muito grande. Eles achavam assim, uma relação muito grande com a forma como a divindade, veja, não estou dizendo necessariamente Deus, porque o Senhor, o Deus de Israel, não era o Deus dos babilônios, mas eles achavam que a forma que a divindade, uma das, tinha de se comunicar com os seus súditos, era através dos sonhos. Então, quando Nabucodonosor ele teve um sonho, ele achou que era um comunicado do seu Deus, o Deus principal dos babilônios, e o Deus que que Nabucodonosor seguia era um Deus chamado de Marduk. Ele achava que era uma comunicação talvez de Marduk, e ele quis saber então o significado. Ora, esse verso nos ajuda a compreender uma coisa muito interessante a respeito de Nabucodonosor. O rei caldeu era um homem religioso, percebe? Ele não ignorou aquilo que, na ideia dele, da cultura dele, na circunstância que ele vivia, era uma comunicação do seu Deus para ele. Então, ele queria saber o significado daquilo. Segunda característica está aqui nos versos seguintes, no verso 5, na verdade, está escrito assim: o rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e as suas casas se tornem montes de entulhos. A segunda característica mostra um rei violento. Percebe? Isso porque quando ele teve um sonho, achando que era uma comunicação do seu Deus para ele, e ele chamou os cientistas na época, porque era uma ciência na época, a interpretação de sonhos, e ele disse qual foi o sonho e o que significa, ele queria interpretação. E eles disseram, nós não sabemos, e ele então disse, se vocês não me disserem, serão esquartejados, serão despedaçados. Nabucodonosor era um rei muito violento, característica, aliás, dos reis da época. Ele era tão violento que tem uma história na Bíblia de que ele lutou contra um rei judeu chamado Zedequias. E ele invadiu Jerusalém 3 vezes. No ano 605, quando Daniel foi, aquele que escreveu o livro, foi a primeira invasão. Algum tempo depois, em uma outra invasão, ele prendeu o rei judeu chamado Zedequias. E o rei fugiu, ele foi atrás dele, foi capturado, trazido até Nabucodonosor, e a sentença foi que os filhos de Zedequias deveriam ser mortos na sua frente e os seus olhos então seriam furados. Você percebe o tipo de violência da época? Esse era Nabucodonosor,
Então, sabe, eu não acordei bem, eu tive um sonho ruim, eu estou preocupado. E vocês vão interpretar? Não, então vocês vão ser esquartejados. Esse era Nabucodonosor. Uma outra característica que aparece em Nabucodonosor, nos versículos 8 a 9, é onde está escrito assim: então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem de minha decisão. Se não me contarem um sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Nesse texto aqui, Nabucodonosor transparece uma outra característica muito interessante: perspicácia. Ele conseguia compreender, ele era um rei perspicaz. Essa é uma qualidade, não é? É a capacidade que você tem de perceber algumas coisas, de definir algumas coisas pelo andar da carruagem, pelas circunstâncias. Essa é uma característica que nós podemos perceber dele aqui também. Agora, no versículo 12, aparece uma outra característica, a quarta. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Essa característica aqui, a passionalidade, está presente em muitas pessoas também. Aliás, nós estamos vendo essas características do rei caldeu, porque algumas delas talvez se identifiquem com você ou comigo também. Pois é, talvez essa passionalidade, porque ele disse: olha, se vocês não interpretarem um sonho, serão despedaçados. E o rei percebeu que eles estavam ganhando tempo. Lembra da perspicácia? E daí então isso deixou o rei tão irritado que ele determinou que todos fossem mortos. Algumas pessoas tomam a decisão no extremo das emoções. Nabucodonosor estava irritado e tomou uma decisão no extremo dessas suas emoções. E aí aconteceu uma coisa interessante aqui. É trazido para Nabucodonosor, para o rei caldeu, Daniel. E Daniel conversa com ele dizendo assim: olha, espere um pouco, rei, que eu vou lhe dizer qual é a interpretação do sonho. Gente, eu não sei o que amenizou a raiva do rei caldeu, porque ele já tinha determinado, impaciente, que não queria mais esperar. Aí quando Daniel diz assim: espere mais um pouco, ele aceita. E daí então, ao que parece, levou um dia isso, porque no dia seguinte, durante a noite, está escrito, Daniel recebe de Deus a interpretação do sonho e vai falar com o rei. E aí eles têm um encontro, descrito em Daniel, no capítulo 2, versos 27 e 28, onde está escrito bem assim: Daniel respondeu, porque ele tinha a interpretação do sonho, e o rei caldeu disse assim: então, o que foi que eu sonhei? Isso era importante porque, na visão dele, era a comunicação do seu Deus com ele. Então, o que é que o meu Deus está me dizendo? Aí ele diz a Daniel: você pode fazer essa interpretação. Aí Daniel responde a ele nos seguintes termos: nenhum sábio, encantador, mago, adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O subtítulo desta série é Uma História de Como Deus Transforma Vidas. Uma história. Não é a maneira como Deus faz, mas como Deus fez na vida do rei caldeu. Talvez essa história dele seja a sua também. Ou talvez em algum aspecto você se encontre também. Mas nesse aspecto aqui, eu gostaria de lhe dizer que aconteceu algo fantástico. Porque depois de, no capítulo 1, Deus ter trazido o rei caldeu para fazer parte dos seus planos, agora Deus revela ao rei caldeu os seus planos. Gente, isso é fantástico. Sabe por quê? Porque isso não foi revelado em primeira instância a Daniel. Você sabe quem mais estava vivo naquela época? 2 outros grandes profetas, Ezequiel e Jeremias. Deus não deu essa revelação nem a esses profetas, nem a Daniel, mas ele deu ao rei caldeu, que nem sabia quem ele era e que naquele momento teve a oportunidade de conhecê-lo, não sabendo quem é Deus, mas através dos seus planos e de sua revelação. E sabe por que isso é fantástico? Porque, de certa forma, isso aconteceu na minha vida e isso aconteceu na sua vida também.
Talvez isso esteja acontecendo agora também. Sabe por quê? Quando Deus revela os seus planos, Deus está revelando a sua forma de conduzir a vida, o mundo, a história do mundo, no caso do rei caldeu. E quando nós estamos conversando aqui, estamos falando sobre os planos de Deus para a sua vida. Você entende? Um dia, há muitos anos, há 30 anos, uma pessoa esteve lá em casa e era amigo da família e disse assim: vamos estudar a Bíblia juntos? E nós começamos a estudar a Bíblia juntos em casa. E quando eu estudei a Bíblia, encontrei nela a revelação de Deus para a minha vida. Você entende? Com Nabucodonosor não havia Bíblia, nem o Antigo Testamento estava concluído naquela época. Então Deus se revelou a ele daquela forma. Mas hoje nós temos uma revelação de Deus aqui diante de nós também. É aquilo que nós chamamos de a sua palavra. E nessa palavra, Deus revela os sonhos dele para a sua vida. Talvez você não tenha conhecido ainda todos os sonhos e todos os planos de Deus para a sua vida. Mas nessa palavra, Deus revela, ele fala do seu passado, ele fala do seu presente, ele fala também do seu futuro. Quando Deus ele diz assim, nós estávamos, não é? Passado, mortos em nossos pecados, está dizendo como era a nossa vida, lá em Efésios 2. Mas quando Deus ele diz assim, o Senhor, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, ele está falando de uma realidade presente em nossa vida. Mas Deus ele revela também os seus planos futuros para nós. Quando está escrito, por exemplo, em Isaías 35, sejam fortes e temam, e não temam, pois o seu Deus virá. Veja só. Uma quinta característica do rei está nos versículos 46 e 47, e aqui eu encerro, está escrito assim: então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fossem apresentados uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois conseguiu revelar esse mistério. Isso aqui não significa que Nabucodonosor tomou agora a decisão de seguir a Deus e que a vida dele estava transformada. Mas isso significa que uma porta foi aberta, porque um homem que não tinha ideia de quem era Deus, através da revelação do Senhor em sua vida, ele conseguiu compreender que há um Deus no céu que revela mistérios. Sabe, o que Nabucodonosor, o que o rei caldeu percebeu, é que nos planos de Deus havia um lugar para ele. Porque quando Daniel interpreta o sonho, diz assim, olha, você está neste sonho também. Essa cidade que nós estamos vivendo está nesse sonho também. A revelação de Deus para nós não é para falar de coisas distantes, mas sabe, quando eu pego a Bíblia e quando eu leio a Bíblia, eu compreendo aqui que Deus está fazendo revelações dos planos dele para a minha vida e para a sua vida também. E sabe de uma coisa? Ao contrário, às vezes, do que talvez você esteja pensando, os sonhos e os planos de Deus para a sua vida são muito maiores do que você imagina. Foi assim com o rei caldeu há 2.500 anos, e acredite, há 30 anos foi assim na minha vida, e eu tenho certeza que em sua vida hoje também, Deus vai revelar os seus planos que são muito maiores do que você jamais imaginou. Que Deus te abençoe. Preste atenção na música que você vai ouvir agora, pensando nessa revelação de Deus ao rei e de como ele se revela em sua palavra, em sua vida também. Estarei orando por você agora. Por maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus,
pra você. Em caminho escuro você pede luz, Deus dá o sol a você. Nas ruas, nas praças, pede esmola, Deus dá vida nova a você. Pede um sorriso, pede um amigo, Deus dá um irmão a você. Pede conforto, pede riqueza, Deus dá o céu a você. Só Deus supera os seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito mais. Estouram as guerras, você pede abrigo, Deus dá paz a você. Em fome ou miséria, lhe falta o trigo, Deus dá o pão a você. Pede saúde, pede a cura, Deus dá a vida eterna a você. Pede ciência, sabedoria, Deus dá o infinito a você. Só Deus supera seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito mais. Por maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus pra você. Só Deus supera seus sonhos. Só Deus quer dar sempre mais, muito mais. Por maior que seja o seu sonho, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que Ele quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos são os sonhos de Deus pra você. O sonho de Deus é maior pra você. O rei caldeu tinha muitos planos, mas Deus deu um sonho a ele para mostrá-lo que os planos dele iriam passar. Os planos do rei caldeu iriam passar, o reino dele ia ceder, outro viria. O que ele precisava compreender é que Deus estava abrindo as portas para mostrar que o sonho dele, de Deus, é bem maior em sua vida e em minha vida também. Vamos orar agora? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque quando olhamos para a Tua Palavra e olhamos para 2.500 anos atrás, nós podemos aprender em uma terra muito distante, lá em Babilônia, de um homem que nem o conhecia. Nós podemos aprender que o Senhor é o Deus da história e que revela mistérios.
revelou a Nabucodonosor, ao rei caldeu, os seus planos, e através de sua palavra nos revela os seus planos para a nossa vida também. E aqui nós percebemos, nós compreendemos e aceitamos, Senhor, que os seus planos são infinitamente melhores para nós do que aquilo que nós imaginamos. Em nome de Cristo Jesus, a nossa gratidão. Amém. 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 Obrigado, pastor Jafé, pela linda mensagem de hoje. Obrigado, Cecel, pela linda música, pela linda canção. Esse foi o Viva. É o nosso encontro semanal que ainda acontece apenas por live. Até daqui a pouco, né? Eu queria dizer duas coisas para você. Na segunda-feira, essa live vai estar disponível no YouTube. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Pode procurar lá, Espaço Novo Tempo de Aracaju. Você vai encontrar nosso canal, se inscreva, comente os nossos vídeos. Tem muito louvor lá. Toda quarta-feira sai música nova, louvor. Toda segunda-feira de manhã, 7 horas, já tem a live de hoje, postada também no canal do YouTube. E também indique esse canal para os amigos aí. Pode compartilhar. Vamos fazer zoada nesse canal. Outra coisa que eu queria dizer para você é que no próximo sábado de manhã, às 10 da manhã, a gente vai estar reunidos aqui mais uma vez de forma presencial, né? E se você tem interesse de vir presencialmente, nós temos um número máximo de pessoas que podem estar no culto no sábado de manhã. Você manda mensagem no direct aqui do Instagram, ou se você já tem nosso WhatsApp, procura a gente no WhatsApp, manda teu nome que o pastor vai fazer a relação, vai fazer esse controle aí, beleza? A gente vai se despedir desejando para você de coração uma semana incrível, na paz do Senhor. E a gente vai cantar desse Deus que move montanhas para nos salvar. Deus te abençoe. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. O autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E aceitas com meus medos, falhas e temores, enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. O autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nessa semana nova que começa agora, Jesus brilhe na sua vida e brilhe para todos ao seu redor, através de você. Amém. Que o mundo veja a tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja a tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja a tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja a tua luz. Cantamos para a glória
move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar pra sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu, que o mundo veja a tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus, que o mundo veja a tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus, que o mundo veja a tua luz. Para a glória do Senhor Jesus, que o mundo veja a tua luz. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém.